Undertale é um jogo incrível que apresenta uma perspectiva diferente sobre como os jogos RPGs funcionavam. Aqui você não é forçado a lutar com ninguém. Partir para agressão não é obrigatório nesse mundo. Você pode simplesmente trocar uma ideia com o humano até que ele não queira mais lutar. E ver como isso de certa forma influencia dentro do jogo, como alguns NPCs sentem falta de algum monstro que você mate, mesmo que ele não seja relevante na história, é algo incrível. Te faz valorizar cada encontro randômico que você tenha no subsolo. Mas por mais que Undertale apresente essa mecânica genial e inovadora, existem pessoas da fandom que ficam: Ai, o Santos do Undertale pode controlar o tempo, Engine lixo, horrível, vagabunda. Ai, eu uso lancinha, ele controla o tempo e tira sua lança, vadia. A engine é fantástica, ele é a cabecinha agora real e ele é super forte. Ele é tão forte que o nome dele é uma piada sobre a palavra em inglês engine, já que ela morre porque ele é muito maneira. Engine é legal demais. Tem gente que simplesmente caga pro fato que esse jogo não é focado em batalha e em nível de poder. Tendo em vista isso, hoje eu tentarei ranquear o nível de poder entre os bosses e mini-bosses principais de Undertale, em prol de acabar de uma vez por todas com esse debate sem sentido, utilizando o máximo de informações presentes em diálogos e outras coisinhas no jogo para chegar a um resultado. Deixando claro que tudo que será dito aqui será de acordo com a minha concepção. Se você discorda com alguma coisa, pode falar nos comentários, eu adoraria ver. Pois bem, povo, eu sou o Kidou, e hoje eu tentarei ranquear os bosses de Undertale. It's Cold. Uma monstra que acabou entrando no estado de caído. Um estágio dos monstros que antecede a morte, se assemelhando a um coma. Alphys acabou usando ela e outros monstros também na mesma situação em experimentos com determinação, ficando conhecidos como amálgamos. Seres que se misturaram entre si para sobreviver e se tornaram uma só consciência. E seus padrões de ataque se tornaram muito bizarros e fogem totalmente da realidade, proporcionando a eles também a capacidade de assumir e se assemelhar a qualquer forma, seja um objeto ou algo vivo. E também, eles conseguem quebrar algumas leis daquele mundo, por possuírem determinação, como seus padrões de ataque atravessando a caixa de combate no conflito, coisa que também conseguimos fazer na Batalha do Sans, ou não receberem danos físicos por seus corpos gosmentos, reforçados pela determinação, absorvem todo o dano. Porém, no caso dela, parece que essa situação era mais severa, e a determinação injetada não pôde surtir muito efeito. Ainda parece estar num estado muito fraco, conseguindo apenas se transformar em outras coisas e lançar o que sobrou dos seus padrões de ataque, que são pouquíssimas diferenças de energia que mal surtem dano. Ela mal parece estar consciente direito, então nem a menos uma estratégia ou conseguir ficar ligada no combate, ela conseguiria, sendo derrotada facilmente. Dogo, um dos cães pertencentes à guarda real que patrulham por Snowdin. Ele de longe é um dos monstros mais fracos do subsolo, pois ele é praticamente cego. Ele só consegue enxergar coisas que se mexem, e seus padrões de ataque são assim também. Se você ficar parado em todos os golpes deles, ele não só não será capaz de enxergar, como também não conseguirá surtir qualquer tipo de dano em você. Ou seja, ele é um completo peso morto, e seria derrotado por qualquer monstro no resto do pódio. Doguinho, outro cão pertencente à guarda real. Diferente do dogão, ele consegue enxergar, independente do seu inimigo estar se mexendo ou não. Mas sinceramente, ele desperdiça completamente esse fator, já que ele tá mais afim de brincar do que qualquer outra coisa. Só pelo simples gesto de erguer um pouco sua mão para acariciá-lo, ele desistiria facilmente da luta e nem tentaria atacar o inimigo com muita força. Então ganhar dele não é nenhum problema. Sharena é um monstro peixe flutuante com um corpo falso logo abaixo dela. Ela parece ser alguém muito triste e deprimida no começo da batalha. Seus padrões de ataque são notas musicais que ecoam da sua boca, que podem ser desviados facilmente. Isso acontece pois ela está muito triste por ter perdido sua irmã. Tá, eu não tava esperando por essa. Que se tornou um dos amálgamos. Mas essa situação pode ser revertida,
se o adversário tiver a burrice de decidir a encorajar cantarolando pra ela, aí a coisa muda de figura. Shyrenna se anima e seus padrões de ataque começam a ficar cada vez mais difíceis a cada rodada. Se o inimigo continuar cantarolando, seria preciso alguém muito esperto e bom de desvio para conseguir sobreviver até o final. Porém, uma circunstância como essa no combate sério é praticamente inviável. Os monstros só partiriam dando ataques até vencê-la, e sua defesa não é nem um pouco alta, sendo vencida com facilidade. Chegou a hora dos guardas homossexuais amantes de gentilvetes. RG1 e RG2 são um coelho e um dragão, trajados com armaduras de combate e uma espada para cada. Eles aparecem numa zona de patrulha em Hotland para te atacar quando descobrem que você é um humano. Os padrões de ataques deles são coordenados e bem simples, possuindo uma boa sincronia um com o outro. Porém, numa batalha, se o adversário deles conseguir desestabilizar nem que seja um pouquinho de um dos guardas, os ataques deles são devastados por completo, já que dependem um do outro para conseguirem lutar. E não é muito difícil de fazer isso. Talvez se você pedir pro RG1 ser honesto com seus sentimentos. Bem, eles definitivamente levariam as batalhas mais a sério que os monstros abaixo deles, então é uma posição digna. Dogami e Dogareza são um casal de cachorros muito bonitinhos da Guarda Real que almejam derrotar o campeão número 1 de acariciar focinhos, Asgore. Eles são bem similares a RG1 e RG2 quando o assunto é padrão de ataque, já que dependem muito uns dos outros por seus ataques funcionarem. Eles reconhecem o inimigo pelo cheiro e são meio abobados como o resto dos cães da Guarda Real. Se você por um acaso for capaz de enganar o olfato deles, eles ficariam confusos em te atacar ou não. Porém, diferente de RG1 e RG2, os cães possuem uma certa vantagem dependendo de quem é morto ou desestabilizado primeiro. Se o escolhido para se manter por último for o Dogami, sabe escolha. Mas se for a Dogareza, aí eu rezo pela sua vida. Dogareza é vingativa e não vai te deixar abalar pela morte do seu marido. Ela atacará com tudo que tem, com seus ataques dando mais dano e ficando muito mais intensos. Mesmo sendo só um padrão de ataque, ainda assim é um feito e tanto equivalente à guarda canina. Dogão. Outro cão que pertence à Guarda Real. Ele até pode ser bobão com a maioria dos outros cães, mas ele possui uma força bruta muito poderosa. Se você for pego desprevenido pela fofura dele, pode acabar levando um golpe não intencional desse grandão carinhoso. Dogão, assim como o doguinho, só busca brincar e afeição. Então se o inimigo se manter focado na batalha, iria conseguir derrotá-lo sem muitos problemas. Endogenia é mais um dos amálgamos que foram criados dos experimentos da Alphys. Este aqui se originou da junção de vários familiares dos cães da Guarda Real, tendo um monte deles combinados em um só, sendo impossível contar quantos estão ali num único corpo. Os padrões de ataques deles são praticamente idênticos aos do dogão, porém são muito mais difíceis e o impacto gerado pelos ataques é maior. E mesmo se o adversário levasse a luta a sério, com certeza seria pego desprevenido pela grande força e os ataques fora do comum de Endogenia. Mas com alguns ataques mágicos, o seu corpo derretido não iria suportar, e ele seria derrotado. O primeiro boss de Undertale, Napstablook. Esse fantasma é camarada super amigável e triste, nunca chega as palavras amigável e triste estariam juntas, que ama escutar música e ficar de boa se sentindo um lixo. Seus ataques consistem em lágrimas ácidas que ele consegue dispersar através dos seus olhos. Cara, ele pra começo de conversa é relativamente fraco, pelo fato que ele foi só um boss introdutório pro jogo, tendo apenas só 2 padrões de ataque. Uma característica bem legal da espécie de fantasmas dele é que ele é incapaz de sofrer danos físicos, apesar de receber danos mágicos como qualquer outro ser comum. Imaginando o cenário de uma luta, Napstablook não teria o menor motivo para enfrentar alguém seriamente, a não ser que o magoe profundamente. Aí, nesse caso, o fantasminha fará lágrimas ácidas mais intensas e difíceis de serem esquivadas, e lutará até que você seja derrotado. Então, a menos que você não magoe do fundo do coração, e não seja um humano que, vou te contar o segredo, não consegue usar magia, você lida bem de boa com esse carinha. He's touching my child! You are touching the child! No! Toriel, cara, quantas vezes eu tenho que dizer que isso tá no roteiro? O tapa que eu dei nele foi fraco. Ele caiu, mas caiu numa cama de flores, mano. Ele tá bem. Ele compactua com isso. Para com isso, mano. Para de mandar gente pra me bater. Vamos ignorar que isso aconteceu. Mad Dummy, assim como o boss anterior, é um fantasma primo de Napstablook. Apesar de ter um corpo de boneco de treino, ele ainda é incorpóreo, pois para um fantasma se tornar corpóreo aquele corpo, ele precisa sentir uma forte emoção.
Sendo assim, meu caro amigo, você ainda não conseguiria sair na porrada com ele não. Ele não sente dor. Mas a sacada de levar dano pra magia ainda existe sim. Porém, tem um fato engraçado sobre ele. Diferente do Napstablook, ele aparentemente depende de outros fantasminhas para executar os seus padrões de ataque. Sem isso, ele é um completo lixo inútil. Ele só tá uma posição mais alta do que o Napstar, porque numa luta ele levaria a coisa bem mais a sério por ser temperamental demais. E ele conseguiria facilmente desestabilizar qualquer um com seus comentários maldosos. Seus fantasminhas possuem vários padrões de ataque, como esferas de energia fantasmagórica, os próprios fantasminhas se usando de ataque e fodendo mísseis teleguiados. Entretanto, ele possui 3 fraquezas graves. A primeira é que ele depende muito dos seus aliados para conseguir batalhar. Sem isso, ele só tem facas. Se de alguma forma o adversário dele conseguir sobrepor isso, a coisa fica feia pro fantasma. A segunda é que por conta dos ataques mágicos não serem direcionados dele, os seus aliados numa luta facilmente poderiam acabar o acertando sem querer com uma estratégia do inimigo. E a última, como eu disse anteriormente, para fantasmas se tornarem corpóreos com os receptáculos que eles possuem, eles precisam sentir uma forte emoção. Coisa que aconteceu na Rota Genocida com ele, por ser sempre temperamental. Na luta, ele poderia ficar estressado até demais se a luta durasse muito ou se ele estivesse perdendo. Tanta frustração a ponto que ele se tornasse corpóreo. Aí, meu amigo, a coisa fica mais simples ainda, porque basta só um peteleco. Mais um dos amálgamos. Reaper Bird. Seus padrões de ataque são mais complicados de serem desviados, e dependendo do inimigo, ele ficaria totalmente perdido e atordoado com seus ataques bizarros de um surto de pragas e cabeças voadoras que se dividem infinitamente, ultrapassando até mesmo a caixa de batalha, sendo um feito paranormal. Para derrotá-lo, seria necessário relembrar ele do passado vagamente, ao falar como era sua vida quando não era vários monstros unidos num só. Fazer isso seria o bastante para enfraquecê-lo por alguns momentos. Ou então o inimigo teria que tentar sobreviver a essas bizarrices até conseguir surtir ataques mágicos fortes o suficientes para derrotá-lo. Memory Head, um amálgamo que não parece ser uma junção de nenhum monstro existente em Undertale. Eles parecem falar numa língua totalmente desconhecida, que só pode ser compreendida se o inimigo estiver com algum tipo de eletrônico, como um celular. Se não for o caso, seu adversário teria que enfrentar todas as suas bizarrices para, assim como o Reaper Bird, golpear ele com ataques mágicos fortes o suficientes para derrotá-lo. Ou simplesmente negar se unir a ele. É que como amálgamo ele fica tentando encontrar seus outros pedaços. Negar irá desencorajá-lo na batalha severamente, o que só facilita para derrotá-lo. Chegamos enfim nos últimos dos amálgamos, Limon Breed. Dentre os monstros que estão fundidos nesse amálgamo, está a irmã de Sharena que mencionei anteriormente. Diferente dos outros amálgamos, Limon Breed parece ser mais consciente. Ele se disfarçou de save point no laboratório real para nos enganar, e conseguiu moldar a caixa branca de batalha sob o prazer num demônio de dentes pontiagudos, ficando num curto espaço e período de tempo para conseguir sobreviver ao golpe dele. E também, ele possui outro ataque muito similar ao primeiro, também com curto espaço e tempo para desviar, mas dessa vez tendo várias esferas de energia disparadas de olhos que alternam rapidamente para o padrão de ataque de azul e laranja, algo no mínimo complexo para um amálgamo fazer. Sem falar que se o inimigo buscasse uma medida mais fácil para derrotá-lo, seria preciso conseguir analisar e descobrir todos os monstros que fazem parte da sua composição, para só assim ele conseguir se recordar de suas memórias e enfraquecê-lo, o que é uma tarefa muito complexa, porque olha esse bicho, mano. Chegou a hora do primeiro boss secreto do rank, So Sorry, um monstro elefante que encontramos por acaso numa sala secreta de Hotland. Correção, essa porra é um canguru. Mas não me julguem, velho, antes de eu escrever o roteiro, eu olhava pra essa bodega e eu jurava que era um elefante. Parecia muito um elefante na minha cabeça. Mas não, é um monstro, um canguru. Ou pelo menos se parece muito com um. Se não é um canguru, não me julguem também, velho. Continuando. Ele é bem tímido e é um artista, se desculpando por qualquer coisinha que faz. Daí vem o nome. Falando sobre suas habilidades, ele consegue transformar seus desenhos em ataques, utilizar magia de azul e laranja em seu rabo, dentre outras coisinhas. Em uma batalha, primeiramente ele teria que ter algum motivo para te enfrentar seriamente, a não ser que você ofendesse a sua arte e por ele ficar cabisbaixo e sem jeito, acabasse por te atacar sem querer. Mas não se engane, por ser um boss secreto, seus ataques são bem fortes, então se o adversário não tomasse cuidado e fosse pego desprevenido pelos ataques indiretos de So Sorry, ele poderia ser derrotado. Mas por causa de So Sorry não ter bem um jeito para lutar e nem ao menos levá-la a sério, ele poderia ser derrotado facilmente depois que o inimigo se acostumasse com seus padrões. Glide é um monstro que vive à espreita nas cavernas de Snowdin. Por conta de ser solitário, ele é um monstro que vive buscando por atenção. Em comparação a So Sorry, Glide é extremamente forte. Seus ataques são originados da sua cauda mágica, sendo mais ou menos uns projéteis de energia que ele dispara em alta velocidade, vários deles ao mesmo tempo.
conseguindo até mesmo diferir para um tamanho gigantesco que causa bem mais dano. Para conseguir derrotar o Glide, você com certeza teria que ser bom de desvio, já que numa luta ele daria tudo de si tentando te convencer a aplaudi-lo com seu orgulho. Mas se fizer isso, Glide ficará ainda mais empolgado, e aí sim seus ataques iam ser bem mais complexos de serem desviados. E se por um acaso escolher xingar ele ou colocar ele para baixo, também seria um grave erro. Glide simplesmente não ia deixar você manchar o seu orgulho, então seus ataques causam ainda mais dano que naturalmente já é bem alto. Então a única forma de derrotá-lo é simplesmente não dando bola pra carência do Glide e sendo bom de desvio. Mas se seu adversário não sacasse essas mecânicas, o Glide com certeza seria um grande combatente no pódio e derrotaria muitas pessoas. O terror de muitos jogadores de Undertale, a confeiteira de 8 patas mais vilanesca que existe. Com seus produtos de preços extremamente salgados, Muffet, uma monstra-aranha pra lá de forte que possui uma magia capaz de mudar o padrão de alma do adversário, sendo meio de prendê-lo com sua teia, limitando assim sua locomoção na batalha e dando vantagem pra ela. Seus ataques são cruéis e ela é capaz de conjurar diversas coisas, desde pequenas aranhas super ágeis a um monstro gigante de cupcake pronto para devorar você até a morte. Lidar com uma monstra traiçoeira como ela seria difícil, principalmente com seu bichinho. Seria necessário incontáveis turnos só para conseguir tirar vantagem na batalha dela. Sua única fraqueza é o dinheiro. Em sua luta, caso você pague um devido valor a ela, não importa a índole que você tenha, ela diminui o dano dos seus ataques por algumas rodadas. Então se você pagar quantidades exorbitantes para a aranha até secar os seus bolsos, ou já conter um item criado pela confeitaria dela e comê-lo em sua luta, você conseguiria matá-la com apenas um único golpe. Então, será capaz de barganhar com a aranha mais cruel do subsolo? O espetáculo está prestes a começar. Sejam bem-vindos ao mais novo show glamuroso de Mettaton, um robô criado por Dr. Alphys com o objetivo de aniquilar humanos. Porém, os seus poderes fantasma acabam fugindo um pouquinho dessa proposta. Agora ele só é um robô que busca entender o seu público, não importa quem ele seja. Então ele lutaria a sério com você caso fosse gerar uma grande audiência. Seus padrões de ataque são múltiplos, com girabombas super explosivas, pernas voadoras, robôs disparadores de projéteis de coração, uma balada paralisante, dentre outros. Mas o seu diferencial é que ele possui uma alma artificial super poderosa, fonte de toda a sua energia. Se a sua luta se estendesse bastante para sobrecarregar toda aquela energia que aquele corpo robótico com várias funções consome, a luta seria ganhar um adversário no critério resistência. Sem falar que esse mesmo coração é incrivelmente vulnerável. Se você acertá-lo ali, poderia derrubar algumas partes do seu corpo robótico. Ou se você simplesmente enganar ele falando que atrás do robô tem um espelho, ele é vaidoso pra caramba. E antes que digam algo, Mettaton na minha visão facilmente é bem mais forte do que Muffet. Além dele possuir bastante dinheiro para conseguir barganhar com a aranha em prol de entretenimento. Mas e então, será que você será tímido para subir no palco e apreciar o show? Undyne é a líder da Guarda Real, uma ninfa d'água extremamente forte que foi até mesmo capaz de derrubar Asgore num treinamento diário. Ela é muito determinada e segue firmemente os seus ideais, se autoproclamando aquela que carrega os sonhos e esperanças de todos os monstros. Título que assume com tamanha seriedade. Se alguém ousasse a enfrentar, ela batalharia intensamente. Porém, apesar de ser extremamente temperamental, ela ainda tem a honra de uma cavaleira, entregando uma lança para se defender para que a parada fique justa. Seus padrões de ataque consistem em projéteis de lanças super ágeis que se direcionam para vários locais diferentes. Minúsculas lanças mais ágeis ainda que tentam te trucidar. Lanças amarelas que se redirecionam à direção contrária, dentre outras coisas. Mesmo sem conseguir matá-la, ela, diferente dos outros monstros, é especial. Ela tem determinação, que faz com que ela se recuse a morrer e permaneça em pé por algumas rodadas. Por mais que seus ataques fiquem mais lentos a cada turno que se passe e ela comece a derreter. Suas únicas fraquezas englobam o fato dela sempre lutar com a armadura super abafada, que caso você consiga superaquecer ela, Undyne não conseguirá se mexer por conta das altas temperaturas e falta de hidratação por ser uma ninfa d'água e precisar habitar em ambientes úmidos. De resto, é preciso ser um lutador pra lá de habilidoso para lidar com essa líder da Guarda Real raivosa. Mas nem se preocupe, esse nem é todo o potencial que ela consegue atingir ainda.
Toriel, nossa querida mamãe cabra super protetora e acolhedora com a gente mesmo não nos conhecendo direito. Por mais que muita gente provavelmente não entenda do porquê coloquei ela uma colocação à frente da Undyne, é pelo fato que Toriel é da raça Monstro-Chefe, uma espécie tão poderosa que é responsável por liderar todos os monstros, com suas almas persistindo até mesmo alguns momentos após a morte, e até mesmo sendo imortais se o monstro não tiver nenhum filho, já que ele vai ficando mais velho conforme o filho cresce. Então idade não é problema nenhum pra ela. Mesmo que Undyne tenha derrotado Asgore, que na teoria é mais forte do que Toriel, isso não significa que Undyne seja mais forte do que Toriel ou mesmo do Asgore por tê-la vencido uma única vez. Foram necessárias incontáveis tentativas para Undyne chegar naquele resultado, e em algumas descrições do jogo ditas por Gerson, é dito que Toriel era o cérebro do trono, executando grande parte das ordens na época que administrava o subterrâneo. Ela é até mesmo elogiada por Alphys em uma das rotas neutras por saber muito bem como organizar um reino, mesmo após tantos anos sem atuar como rainha. Além de que ela presenciou a guerra e passou por inúmeras situações precárias em sua vida. Resumindo, diferente da Undyne, ela tem experiência, e numa batalha contra ela, poderia facilmente buscar um ponto fraco com seu vasto conhecimento. E vocês lembram qual era um dos únicos pontos fracos da Undyne? Exatamente. Toriel possui magia curativa que, dada sua experiência alta, deve ser muito boa. E também magia de fogo, uma combinação mortal contra a Undyne. Com seus padrões de ataque de chamas praticamente em área, ela conseguiria facilmente desidratar a ninfa d'água usando de algumas estratégias visando atingir os pontos vulneráveis de Undyne. E se caso conseguisse se curar dos ferimentos que sofresse da mulher peixe, com certeza seria vitória da mamãe cabra, já que ela com certeza não mataria Undyne em nenhuma circunstância. Então o modo de determinação da ninfa d'água não seria ativo. Surpreso? Pois é. Isso só demonstra como a Toriel pegou leve pra caramba com a gente. O rei de todos os monstros do subsolo, dotado pela raça de Monstro-Chefe, a mais poderosa de todos os monstros, foi o componente principal para transformar Undyne no que é hoje. Ele carrega consigo um tridente mágico super poderoso, capaz de fazer magia azul e laranja. Ele tem total domínio na magia das chamas, conseguindo disparar múltiplas delas de diferentes tamanhos ao mesmo tempo. Além disso, por ser o rei de todos os monstros e ter participado da guerra, assim como Toriel, ele tem experiência em combate gigantesca, já que sair vivo da guerra não é pouca coisa. Sua resistência para levar golpes e a força dos seus ataques também não ficam nem um pouco para trás, sendo necessário afetar Asgore de alguma forma o relembrando do seu passado, já que a melancolia é um dos seus principais pontos fracos. Toriel até pode ser mais racional que Asgore, mas é inegável que quando o quesito é combate corpo a corpo, o rei consegue vencer disparado. Apesar de ter um coração super mole, a ponto de ter que olhar para o inimigo por não conseguir encarar o seu inimigo. Mas isso não é problema para Asgore, já que ele é especialista em ataques em área, de forma que não seja necessário saber onde se encontra o seu inimigo. De fato, não é à toa que exerce o cargo de grande rei de todos os monstros. Ok, a partir daqui chegamos num pódio um pouquinho complicado, onde os monstros citados são praticamente os deuses desse mundo, que conseguiram ultrapassar suas limitações e atingiram o seu ápice. Começando, é claro, pela Undyne The Undyne, usufruindo da determinação enorme que ela já possuía, reforçada pela enorme motivação de salvar um mundo prestes a ser destruído, a heroína manifesta todo o seu potencial. Chegou a hora dela mostrar o que quis dizer com ser aquela que carrega a esperança e os sonhos de todos os monstros. Conseguindo enganar até a própria morte, a ninfa d'água se transforma num verdadeiro monstro. Suas lanças agora atingem velocidades completamente fora da curva e estão bem mais mortíferas, causando muito mais dano. Se o oponente der uma brecha, mesmo a mais minúscula que seja, ela não iria fraquejar, e trucidaria o alvo de incontáveis lanças, já que parece que não existe mais um limite de quantas delas ela pode criar. Em segundos você estaria cercado por mais de 100 lanças que se formam do nada ao mesmo tempo para te matar. Sua resistência também é inigualável. Seria necessário golpes muito certeiros para conseguir colocar a heroína no chão, mas não seria por isso que ela iria cair. Não importa o que você faça, ela irá se certificar que todas as esperanças dos monstros não será em vão. Todos acreditam nela para te vencer, e quando estiver consciente disso, continuará destemida até seu último suspiro. Eu diria que ela simplesmente não possui fraquezas. Nem mesmo superaquecer sua armadura ou prolongar a batalha por muito tempo até que ela se canse seria o suficiente para fazê-la desistir, pois se encontra num modo determinado onde não irá descansar até que cumpra o seu objetivo. Se o seu alvo conseguir derrotá-la, ela ainda não teme, começando a derreter como uma amálgama no chão.
de tanta determinação que possui, acompanhada de um grande sorriso, na esperança que Asgore te detenha. Seja bem-vindo ao seu julgamento. Espero que tenha sido alguém bom, pois dependendo das suas atitudes, você terá um tempo ruim com esse esqueleto. Sans a princípio parece ser só um esqueleto descontraído e piadista que é preguiçoso demais para lutar. Mas se caso você ameace o mundo dele à destruição, ele é capaz de largar toda essa falta de vontade para fazê-lo se arrepender pelas coisas horríveis que você fez. Diferente do que muitos pensam, se no rank não houvesse monstros com poder de almas humanas, Sans sem dúvida seria o monstro mais forte de Undertale. Ele é capaz de usar telecinese, projetar diversos ossos de diferentes formas e tamanhos. Utiliza uma magia para tornar você pesado e diminuir sua velocidade. Conjura dragões feitos de ossos que disparam raios de energia capazes de dizimar qualquer tipo de ataque, seja ele mágico ou com alguma matéria física. Consegue manipular uma energia que consome todo o indivíduo, chamado de karma, que só pode ser usada se seu oponente for uma pessoa horrível. Por fim, a habilidade mais diferencial que torna Sans o verdadeiro juiz. Ok, beleza. Continuando. Diferente do que muitos pensam, Sans não é capaz de teleportar. Na verdade, ele controla o espaço-tempo. Então, ele realmente controla espaço-tempo? O meme é real? Ele controla. Agora eu entendi por que você não queria revelar isso pra ninguém. Não esquenta. Só que provavelmente vai ser um estouro cuidar deles depois. Ok, chega de piadas agora, ô Sans. Inclusive, levanta aí. É isso aí, Sans, vai pegar view. Ajuda eu e o Sans aí, galera. Dá view aí pro vídeo, mano. Nós tá se esforçando. Eu descobri essas coisas lendo o blog na comunidade do Undertale Amino. Vou deixar o link dele pra vocês darem uma olhada depois. Mas basicamente, o que comprova isso é uma chave surgindo no seu inventário do nada quando ele questiona se você é um viajante no tempo. O tempo congelar no Grievous quando ele fala com você. E por último, mas não menos importante, a gente andar em looping no quarto dele, o Papyrus acende a luz e fala que o Sans tá brincando com o espaço-tempo. Então basicamente, o Sans é tão rápido que ele consegue afetar o ambiente em si, em resumo. Isso justifica também o porquê do Sans ser tão ágil e desvia de praticamente todos os nossos ataques, usando 100% dessa vantagem quando ele começa a lutar a sério. Que é basicamente aquela transição que a tela fica preta e reaparece um monte de ataque num curto período e espaço de tempo pra tu desviar. Só isso coloca o Sans acima de muitos monstros no pódio, com certeza. Até mesmo que andar em sua melhor forma. Porém, é claro que o Sans tem suas fraquezas. Apesar de ter todo esse arsenal de habilidades, usar tudo isso consome muita energia de Sans, que numa batalha prolongada o faria ficar cansado e vulnerável o bastante para que apenas com um único golpe ele seja derrotado. Mas isso é raro de acontecer, visto que o esqueleto demonstrou saber usar o que ele tem em mãos muito bem, além de ser mais consciente que os demais por saber das linhas do tempo e basicamente quebrar a quarta parede. Foi isso que ele fez no vídeo, inclusive. Mas a maior vantagem, é claro, não podemos esquecer. O Sans do Undertale pode controlar o tempo. Undertale é um jogo horrível. Tendo em vista isso, hoje eu tentarei ranquear o nível de poder entre os bosses e mini-bosses principais de Undertale. That's a wonderful idea.
Omega Flower, a personificação de todo o caos e psicopatia de Azrael Dreamer. Ele possui o poder das 6 almas humanas, tornando os demais monstros míseros insetos. Como um semideus, suas capacidades são quase ilimitadas. Ele conjura diversos projéteis variados e completamente desconexos da realidade, como mísseis bélicos, plantas carnívoras, dedos flutuantes, estrelas ninjas, um raio destruidor proveniente da sua boca, dentre outros. E não só isso, ele pode manipular o tempo, colocando saves em pontos específicos. E podendo voltar esses pontos salvos ao seu bel prazer. Então mesmo se você conseguir derrotá-lo, ele pode simplesmente voltar no ponto onde ele estava com todas as suas forças, tornando ele um verdadeiro deus, que pode brincar com a vida dos outros como quiser, sendo de fato a personificação do caos. E é claro que algo mais forte que a própria encarnação do caos seria o próprio Anjo da Morte. Azrael, o deus da hipermorte, é conhecido também nas profecias do subterrâneo como o Anjo da Morte. Uma criatura com poderes divinos, praticamente onipotente, sendo capaz de fazer tudo o que ela deseja. Seja criar estrelas de energia que se dispersam para todos os lados, raios ascendentes, sabres imbuídos de poder, uma espécie de metralhadora cósmica que dispara projéteis e raios de energia, uma criatura que absorve tudo aquilo que tem em sua volta em segundos e muito mais. Ele também consegue apagar a memória de outros seres e fazê-los lutar contra seu inimigo. E tudo isso somente usando pequenas quantidades de todo o seu poder divino, pois quando usa sua verdadeira forma, nem mesmo se mexer é possível diante desse deus. É claro que como ser onipotente, Azrael consegue fazer tudo aquilo que ele deseja. Resetar o mundo para ele é feito com um simples estalo de dedos, tornando-o um ser absoluto. Finalmente! Chegou o momento de dizer o grande vencedor. Não é você, Azrael. Horas, mas é claro que o grandioso Papyrus. E teve o enorme privilégio de aparecer no meu último vídeo, e então conseguiu tomar consciência de qual seria o tema do próximo, se adiantando e ficando todo esse tempo passando por treinamentos árduos e intensos na sala do tempo de Dragon Ball, apenas para conseguir se tornar o número 1. Onipotência? Papyrus a supera com seus grandiosos bíceps. Inimigos com almas ou determinação? Papyrus sozinho carrega um poder equivalente a 100 vezes maior do que o de Azrael Dreamer. O conceito de existência não existe mais para esse esqueleto divino, que viu e leu tantos contos infantis que adquiriu a própria Toon Force. E daí que ele não gosta de lutar com seriedade? Papyrus se tornou tão intimidador que só sua presença faz com que todos queiram sair com ele num encontro. Ele se tornou tão descolado, mas tão descolado, que quebrou o limitador de fama e começou a criar cabelo. Asgore até mesmo decidiu dá-lo a 6 almas humanas pacificamente. E também, é claro, a chave da cidade. Só para que caso o subsolo esteja em perigo, Papyrus apareça e cozinhe um espaguete mortal ao malfeitor. Senhoras e senhores, temos um vencedor. Desde o princípio, o vitorioso estava decidido com uma diferença absurda. Ninguém consegue se equiparar ao grande Papyrus, o mais novo e único deus absoluto de Undertale. Percebem como grande parte das fraquezas e pontos fortes que cada personagem tem não envolve nada que seria alcançado numa batalha? Undertale nos propõe a ver os jogos de RPG com outra perspectiva, farmar para se tornar o maior, destruir qualquer NPC em seu caminho. Aqui, por poupar os monstros, você adquire grandes momentos e grandes amizades com aqueles que em outro mundo rapidamente se tornariam números em seus atributos. Isso mostra como é preciso só um pouquinho de paciência e, acima de tudo, determinação para ver que com outra perspectiva, aqueles inimigos podem ser tão humanos quanto nós, cada um com sonhos, ambições, rotinas diárias. Se você deixar o fato de que eles são monstros de lado, será capaz de enxergar tudo isso. Me pergunto, qual de nós é um monstro afinal?